Olá, viva, bem-vindos a mais um programa Livros com Fé aqui na Ângelos TV. Queremos levar até si o que de melhor o mundo editorial em Portugal publica sobre fé e sobre espiritualidade. Hoje connosco vamos ter um convidado muito especial, que nos é muito querido, Dom João Marcos, Bispo de Beja, que tem publicado com a Paulus Editora, vai-nos falar dos seus dois mais recentes livros. Ele que é pintor, um bispo pintor, um artista, de um grande valor e uma grande sensibilidade para esta parte artística, sobretudo a arte sacra. Mas temos ainda outros livros que lhe queremos apresentar e que por isso convidamos a ficar connosco, pois Livros com Fé deseja ser um programa, uma aventura, uma viagem até aos livros com fé e com espiritualidade. Até já! Temos connosco Dom João Marcos, Bispo de Beja, mas também autor de vários livros, os dois últimos publicados pela Paulus Editora, Imagens de Fé e A Beleza da Virgem Maria. É o único bispo pintor em Portugal. Desde há muito tempo que se apaixonou pela pintura, frequentou inclusive em Lisboa a Escola de Belas Artes de Lisboa e desde então tem descoberto na pintura também uma forma de evangelização. Sr. Dom João Marcos, muito obrigado pela sua presença neste nosso programa e pela sua disponibilidade. Muito obrigado também. Boa tarde. Natural da Guarda, mas passou sobretudo a sua formação e a sua vida tem passado sobretudo por Lisboa. Por Lisboa. E entrou no Seminário de Lisboa, aliás, nos vários seminários de Lisboa. Santarém, Almada, Olivais. E dessa formação depois foi ordenado sacerdote também em Lisboa. O primeiro a seguir ao 25 de Abril. O primeiro sacerdote a seguir ao 25 de Abril. Tenho qualquer coisa de revolucionário. Mas a sua pintura transmite-nos muita paz. Algumas sim, outras nem tanto. Esteve como diretor espiritual em dois seminários no Patriarcado, no Seminário Maior de Cristo dos Olivais e também de Redentores Mater. Como foi essa experiência junto dos jovens seminaristas, daqueles que se preparam para o sacerdócio? Para mim foi um grande desafio, primeiro porque eu não tinha qualquer preparação para isso. E, além disso, era uma ajuda que tinha, mas era também... Começou por ser um pouco inibidor para mim, pelos meus complexos, enfim. Tinha como companheiro de tarefa, nem mais nem menos que o Padre Luís Rocha e Melo, enfim, um homem... jesuíta. Um jesuíta, um homem notável, um santo homem, um sábio, com quem aprendi bastantes coisas e que me ajudou realmente nesse trabalho. Foi uma experiência surpreendente para mim, sobretudo por isto, mais uma vez, num contexto novo, experimentei que Deus está com aqueles que escolhe e capacita-os para o trabalho que lhes encomenda. Foi isso que eu fui sentindo ali, à medida que, portanto, fui ouvindo os seminaristas, os fui acompanhando, os fui ajudando também. Eu próprio me sentia ajudado. Sentia que o Senhor estava comigo, me dava lucidez, discernimento para perceber as coisas, etc. Foi uma experiência muito rica, em que cresci muito também eu, e que me deu muita alegria, porque ajudar a formar os pastores não é uma tarefa nem fácil, nem simples, nem vulgar. Um dia lembro-me que na Praça de São Pedro encontrei o Cardeal Saraiva Martins, que é quase meu conterrâneo, e ele perguntou-me de onde era, o que é que fazia, e disse, sou diretor espiritual. E ele olhou para mim e disse, homem, que tarefa difícil que você tem, que responsabilidade. E eu disse, é verdade. É também uma arte. O Dom João Marcos é um homem de arte a nível da pintura, porém, ajudar a dirigir espiritualmente também os pastores que se preparam para este ministério é uma arte. Digamos que é a arte das artes. Porque o diretor espiritual não é diretor de coisa nenhuma, é um companheiro mais velho que tem como objetivo ajudar o formando a acolher o Espírito Santo e a ser dócil às moções do Espírito. Portanto, é alguém que é um Zé Ninguém, de certa maneira. Um Zé Ninguém que quanto mais se apaga, mais o Senhor
faz o seu trabalho. Quando às vezes nós pensamos que sabemos muito, etc., somos um estorvo ao Espírito de Deus. O Dom João Marcos faz parte também do caminho neocatecumenal e tem feito várias experiências com o caminho neocatecumenal. O que tem representado para si isso, e perguntava que influência tem o caminho neocatecumenal também na sua pintura. Eu conheci os iniciadores do caminho em 1976. O caminho não era nada, estava no começo. Em Espanha, conheceu-os em Espanha? Não, conheci-os em Lisboa, na Casa de Retiros da Buraca. Havia uma comunidade na paróquia da Merciana, para onde o cardeal Ribeiro me tinha enviado juntamente com outros colegas, e para conhecer um bocadinho, depois tocou-me ir a um encontro que os iniciadores promoveram na Buraca. Eu ouvi a pregação do Kiko e achei duas coisas. Primeiro, não gostei nada. Ele falava com uma violência tremenda contra o clericalismo, etc. E ao mesmo tempo, aquilo que ele dizia era muito verdadeiro. E, portanto, eu, por um lado, senti esse mal-estar da forma, mas durante vários meses, portanto, andei com isto dentro de mim, e aquilo que me decidiu realmente a acompanhar aquela comunidade americana e também depois a fazer o caminho foi perceber realmente que uma iniciação cristã séria eu nunca tinha tido na minha vida. O próprio seminário em que estive naquele tempo de grande crise não me pôde dar muito, não culpo ninguém naturalmente, mas eu sentia que, digamos, o básico da vida cristã não estava consolidado em mim. E pensei, bem, e se Deus me dá isto para me ajudar? Foi assim que eu comecei a acompanhar o caminho. Depois comecei a abrir um bocadinho os olhos para a realidade da Igreja. O caminho ajudou muito nesse sentido, também pelas experiências de itinerância que fiz em diversos sítios. Portanto, foi, para mim, pessoalmente, foi um meio formativo muito importante, que me abriu muito os olhos para compreender não só o que está a passar na Igreja e no mundo, mas também para perceber como traduzir o Vaticano II na vida da Igreja, na vida das comunidades cristãs. Porque, como todos sabemos, sempre houve muita confusão a esse respeito e às vezes andávamos a correr atrás da última novidade, do último livro francês que aparecia, etc. Portanto, o caminho deu-me uma solidez, digamos que consolidou o essencial da vida cristã na minha pessoa. Por outro lado, do ponto de vista da pintura, o caminho foi importante para mim. O Kiko é pintor, eu quando falei com ele a primeira vez falámos logo de pintura e perguntei-lhe um bocado, ele disse-me algumas coisas, mas a intuição dele parece-me certa, ou seja, que nós precisamos de recuperar as raízes da iconografia cristã, mas de as traduzir em linguagem contemporânea. Portanto, estas duas coisas vinham ao encontro daquilo que eu próprio pensava e buscava. Pronto, ele é um grande pintor, é um grande artista, isso está fora de dúvida. Eu não tenho pretensões nem de o imitar, nem de coisa nenhuma, mas nisto estamos de acordo. É evidente que também uma vez ou outra me tenho aproximado das formas dele e tenho inclusive reproduzido algumas coisas dele, nomeadamente para o Seminário Redentoris Mater de Lisboa. Uma grande obra, aliás tem várias grandes obras em Portugal, e a nível impresso foi o Evangeliário, que se utiliza em todo o Portugal, em todas as dioceses, em todas as paróquias em Portugal, o Evangeliário, com as pinturas do Sr. Dom João Marcos, precisamente com essa iconografia que é muito própria. Foi muito trabalhoso fazer isso? Foi o cabo dos trabalhos. Foi numa altura em que eu era pároco, era diretor espiritual
e atravessava um tempo de um grande cansaço e, portanto, quando pegava nesse trabalho não sentia vontade nenhuma de trabalhar, não sentia inspiração nenhuma, andava com isso de um lado para o outro, andei assim 3 ou 4 verões, levando a pasta do Evangeliário para um lado e para o outro. Se lhe digo que trabalhei nisso nos Alpes franceses, em Brasília, na Ilha do Pico e, naturalmente, no Seminário dos Olivais, tudo isto é verdade. Impressionante, então andou a viajar consigo esta arte, este projeto, para um lado e para o outro, nos vários continentes. Procurei também informar-me acerca dos evangeliários dos outros países, portanto, e também me situou, isso ajudou-me a ver o que deveria fazer e o que não deveria fazer. E acabei por, com muito esforço, com muito trabalho, poucos dias antes de morrer, o Sr. Dom António Francisco, Bispo de Santarém, telefonou-me a perguntar se já estava acabado. Mas felizmente conseguimos publicá-lo no ano 2000. E uma obra magnífica, de facto. Na obra que nós publicámos, que a Paulus Editora publicou, Imagens de Fé, estão aqui reproduzidos várias das obras que lhe foram encomendadas para várias paróquias do Patriarcado de Lisboa. E para além destas imagens que aqui foram reproduzidas, estas pinturas foram reproduzidas, também há várias explicações e várias catequeses sobre as mesmas. Quando lhe pedem para executar uma obra numa paróquia, qual é a primeira reação do Dom João Marcos e, segundo, como é que se prepara para isso? Bem, a primeira reação é, sinto-me contente, gosto, sou vaidoso, claro, gosto de apresentar coisas Mas minhas. É humilde. Não, é verdade. E, portanto, penso, gostava de ver uma coisa minha naquela parede. Sente que por vezes geralmente certas paredes precisam da sua arte. Sim. Da minha ou de outra qualquer, pronto. Eu ainda por cima sei que as minhas obras ficam sempre, ou quase sempre, a meio caminho e, portanto, não faço grande força para que seja minha. Mas aqui ficava bem uma imagem, uma pintura. E, portanto, isso motiva-me. Geralmente, quando me pedem uma coisa, seja para escrever, seja para falar, portanto, fazer uma conferência, seja uma pintura, geralmente no momento em que me fazem o pedido, surge diante de mim o que devo fazer. Se não surge nada, eu digo logo que não. Interessante. Já tem acontecido várias vezes que isso é apenas uma isca que Deus usa para me levar a fazer um trabalho que depois não é nada daquilo, é outra coisa. Mas essa isca tem funcionado comigo. Interessante. Portanto, há aí um método, um diálogo com Deus que torna perceptível a sua vontade. Ou seja, percebo, Deus quer isto. Pronto. No segundo livro nós publicámos A Beleza da Virgem Maria, que vem mesmo a propósito neste ano do centenário das aparições em Fátima, que são 12 catequeses sobre Nossa Senhora. É um livro que não se esgota no centenário, na medida em que Dom João Marcos disse muito bem, e na apresentação também isso foi dito pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, que de facto com este livro Dom João Marcos centra e coloca Maria no lugar que lhe é devido na vida da Igreja enquanto tal. E porquê dedicar estas 12 catequeses sobre Nossa Senhora e como é que surgiram depois as pinturas que ilustraram também essas 12 catequeses? Bem, as pinturas já existiam todas. Pronto, começa por aí. Mas as catequeses, portanto, prevíamos, assim como aconteceu, que este ano na Diocese de Beja fosse um ano de transição. O Sr. Dom António Vitalino atingiu os 75 anos de idade e nessa altura, portanto, o Santo Padre aceitou o pedido de resignação e eu fiquei o Bispo de Beja. Pensei fazer, também porque tinha havido um sínodo, aliás, a primeira parte de um sínodo, tinham sido aprovadas várias propostas e agora era necessário um ano para redigir uma Constituição Sinodal Diocesana. Era necessário
digamos, uma pausa e pensei, uma vez que era o centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima, que seria muito útil que este ano fosse centrado na Virgem Maria. Aliás, a ideia que me surgiu, a ideia bíblica, foi um bocado a de Jacó, que, ao contrário do irmão, que era um valdevinos que andava por todos os lados e não parava em casa, o Jacó permanecia em casa junto da sua mãe. Eu disse, este ano é o ano do Jacó, permanecer em casa com a mãe. E prometi que redigiria algumas catequeses para isso, para as pessoas permanecerem em casa com a mãe e conhecessem a Virgem Maria, conhecessem o mistério da Igreja à luz da Virgem Maria e também o desígnio de Deus acerca de cada um de nós. Portanto, as catequeses eram apenas 7, depois, por causa do livro, acrescentámos mais 5, que, aliás, eu queria fazer, embora bastassem 7 para ocupar as pessoas durante o ano, mas para a coisa ficar mais completa, eu tinha já pensado nas outras 5. E, portanto, quando insistiram para publicarmos as catequeses, pronto, lá fizemos um grande esforço e apareceram as outras 5 e pronto. O grande objetivo que eu tenho, o caminho ajudou-me também a olhar para a Virgem Maria de uma forma nova, porque o caminho basicamente é uma forma de fazer a iniciação cristã, e a iniciação cristã outra coisa não é senão a gestação de Cristo em cada um de nós. E, portanto, que começa com a anunciação do anjo e depois esse tempo de gestação que de alguma maneira está resumido no mistério da visitação, o nascimento de Jesus, etc. Ou seja, na Virgem Maria nós vemos realmente o que é a vida de Cristo reproduzir-se em nós. Eu digo, penso que é uma imagem sugestiva, que nós habituámos-nos a ver a Virgem Maria no trono dourado da teologia, dos dogmas, etc. E está muito bem, por ser quem é. Mas, por outro lado, também estamos habituados a ver a Virgem Maria no andor da religiosidade natural, que dá voltas e voltas por aqui e por ali. Mas as procissões, as romarias. Que atrai realmente as pessoas, mas que muitas vezes as pessoas não entram dentro desse mistério que é a Virgem Mãe. E parece-me que a Virgem Maria deve estar que a Virgem Maria deve estar no centro da Igreja. Ela não é o centro, mas Deus colocou-a no centro e deve estar no centro. Há uma ilustração que fiz para o Evangeliário, para o Pentecostes, aliás, para a Ascensão, em que a Virgem Maria está no centro, aliás, seguindo a tradição iconográfica preservada no Oriente, mas não exclusiva do Oriente. Isto vem-nos já desde o século VI, dos Evangelhos de Rábula, salvo erro, em que vemos a Virgem Maria no centro. É o ponto de partida de onde parte a evangelização. Ou seja, é a maquete da Igreja que os apóstolos vão edificar com a sua pregação. Eu penso que vermos a Virgem Maria assim como compêndio perfeito e completo da pastoral que devemos fazer para edificar a Igreja, que hoje é muito, muito importante. Também porque a Igreja é feminina e como se sabe, o clericalismo é masculino. E o clericalismo custa-lhe muito dar esse lugar à Virgem Maria. Dá-lhe a teologia, dá-lhe os andores, dá-lhe tudo isso. Mas dar-lhe o lugar dela, o centro, custa-nos um bocado. Mas é absolutamente necessário para que a Igreja seja a Igreja e não uma construção, seja a Igreja que Deus quer e não uma construção nossa, que nós imaginamos, cada um conforme a sua fantasia, etc. E com esse desafio, sobretudo com essa consciência, a nossa conversa fica por aqui, porque o tempo terminou também. Agradecemos muito, Dom João Marcos, a sua presença, agradecemos muito a sua arte, agradecemos muito todo o seu trabalho pastoral, que através da Paus Editora também chega muito mais longe e a muitas pessoas que gostam de o ler,
poder encontrar alguma paz também através das suas pinturas e, sobretudo, ajudar a perceber como a pintura torna visível o Deus invisível que habita em nós e que quer nos fazer crescer à imagem e semelhança do próprio Deus. Para si, uma muito boa continuação de programa, e ficam duas sugestões de leitura muito importantes de Dom João Marcos, Imagens da Fé e a Beleza da Virgem Maria, mas continue connosco porque temos mais novidades para lhe apresentar. Queridos amigos, gostaria de vos apresentar, como sugestão de leitura, uma coleção de Enzo Bianchi. Enzo Bianchi é um sacerdote italiano, prior de Bosè, uma comunidade monástica que está em Itália, e ele é um monge moderno e com uma reflexão muito profunda sobre toda a vida da Igreja. E publicámos, na Paulus Editora, esta coleção que se chama Cartas a um Amigo sobre a Vida Espiritual. São pequenos livros, é uma coleção de 7 livros, e cada um trata um tema espiritual com uma linguagem simples, acessível, mas na forma de colóquio epistolário, isto é, cartas que 2 amigos se escrevem colocando perguntas, dando sugestões, dando algumas indicações e recebendo alguns conselhos. O primeiro volume chama-se Começa a Caminhar, a Aventura Interior e a Oração. Começa a caminhar, isto é, não é ficando parados que nós crescemos no amor de Deus, no conhecimento de Deus e também no amor ao próximo. Por isso, o melhor caminho interior é aquele que brota da oração. A oração é alimento para a nossa alma e é a oração que nos faz iniciar este caminho da vida interior. O segundo volume chama-se Abre o Teu Coração. Isto é, a importância da escuta, saber escutar a voz de Deus, saber escutar a voz dos outros, os apelos do que nos rodeia, os apelos de Deus para também crescermos na vida espiritual. Sem escuta não há vida espiritual. E é este tema que Enzo Bianchi desenvolve neste segundo volume desta coleção Cartas a um Amigo sobre a vida espiritual. O terceiro volume, Aprenda a Viver Bem o Tempo, celebra o Dia do Senhor, fala-nos sobre o domingo. O domingo que é o dia que devemos dedicar mais ao Senhor. Um domingo para estar com Deus, para estar connosco próprios, para estarmos em família. Por isso, dedicar o domingo, tal e qual como foi prescrito, honrar o domingo e os dias santos de guarda, prescrito pelos 10 mandamentos, significa este também um caminho espiritual e um tema fundamental na nossa vida espiritual. O quarto volume desta coleção chama-se Procura a Vontade de Deus, o Discernimento. Saber discernir é saber escolher. E quando escolhemos, temos que optar por algo e deixar de parte outro aspecto. E por isso deixar de parte para nós é sempre difícil, é sempre um problema. E por isso necessitamos de ajuda, necessitamos de acompanhamento espiritual. Então procura a vontade de Deus, significa saber escolher Deus em todas as coisas. E este pequeno livrinho ajuda-nos nesse sentido. O quinto volume desta coleção chama-se Resiste ao Inimigo, a Luta Espiritual. Sim, porque na vida espiritual, na vida interior, nem tudo são rosas, nem tudo é fácil, nem tudo é só plena alegria. A alegria vem, de facto, quando somos capazes de resistir à tentação, quando somos capazes de resistir ao mal, ao demónio, que nos vai tentando e que muitas das vezes quer é afastar-nos de Deus. Então, Resiste ao Inimigo é o quinto volume desta coleção de Enzo Bianchi, Cartas a um Amigo sobre a Vida Espiritual. O penúltimo volume, o sexto volume, chama-se Procura os Outros, a Fraternidade e a Esperança. A fé não pode ser vivida apenas de uma forma individualista ou solitária. A fé que é verdadeira fé e a vida interior que é verdadeira vida interior vai à procura do próximo. Procura os outros, a fraternidade e a esperança é um caminho que nos é indicado para o crescimento na vida interior, saindo de nós próprios para servir o outro. E por fim, o último título desta coleção é Aprende o Amor, a caridade tudo vence. Como diz São Paulo, a caridade é a última realidade que fica. E, de facto, é a caridade que nos vai fazer chegar até Deus porque nos faz viver Deus enquanto tal. Então, aprende o amor significa pôr a caridade em ação. Caridade esta que nos leva a sair de nós próprios para ir ao encontro dos outros. Então, aqui fica a sugestão de uma coleção, Cartas a um Amigo sobre a Vida Espiritual, que o padre Enzo Bianchi escreveu e que a Paulus Editora publicou em Portugal. Pequenos livros, grandes leituras.
Queridos amigos, estamos a chegar ao fim deste nosso programa. A Paulos Livraria em Fátima acolheu-nos neste belíssimo espaço. Aqui ouvimos também a entrevista Dom João Marcos a falar não só do seu ministério, mas também da sua arte e dos livros que publicou com a Paulos Editora. Várias sugestões de leitura que vos apresentámos. Enfim, quisemos levar até si o que de melhor o mundo editorial tem para lhe apresentar e, sobretudo, que lhe possa fazer bem, que possa ser útil para si e proveitoso também para os outros, porque todas estas coisas boas que nós recebemos são para serem partilhadas e é isso que desejamos, que tudo o que de bom aqui recebestes possais partilhar com os demais. Podeis encontrar todas estas sugestões de leituras, estes livros, em qualquer uma das nossas livrarias Paulos, em Lisboa, em Fátima, no Fundão, em Ponta Delgada, em Benguela, em Angola, e todas estas novidades e muitas mais no nosso site paulos.pt. Se desejais enviar-nos alguma sugestão ou algum pedido, pois podeis escrever para o nosso e-mail livroscomfé@paulos.pt. Por aqui ficamos, desejo uma boa semana, uma semana abençoada em todos os vossos trabalhos e atividades e boas leituras, porque um bom livro é sempre uma boa companhia.